Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, a torcida do Flamengo está um alvoroço na tarde de hoje por conta de uma declaração dada, parece que foi hoje, mas a declaração foi dada ontem, ainda antes da partida, declaração do presidente do Zenit, e nós vamos explicar aqui, conseguimos contato com duas pessoas, dirigentes do Flamengo, e vamos dizer qual é o que pensa o Flamengo nesse momento diante das negociações, diante da situação de Claudinho chegando ao Flamengo, muito possivelmente isso acontecendo. Nós vamos explicar aqui. Diretoria do Flamengo se reúne, isso aí é um fato novo, diretoria irá se reunir, uma dessas pessoas que nós consultamos nos passou agora há pouco essa informação e vai se reunir para atender a um pedido de última hora do Zenit. Vamos falar sobre isso agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Falaremos também sobre o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá está decidido a voltar para o Flamengo e não medirá esforços para isso acontecer. A diretoria do Flamengo mantém contatos com o jogador diariamente, inclusive o técnico Tite, o seu auxiliar Matheus Bach, ontem estiveram juntos na festa do filhinho do Matheus Bach. Olha, novidades acontecerão nessa semana e nós vamos dizer o que um dirigente disse para nós hoje. Flamengo será protagonista nessa janela de transferência, mas quanto menos falarmos, melhor. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. E com tantas informações eu queria pedir o like, né? Poxa, galera, dá uma força aí. Vamos bater pelo menos agora, rapidamente, 1000 likes com apoio de vocês. Todo mundo metendo o dedo no like juntos, rapidinho, a gente consegue esse objetivo de 1000 likes. Posso contar com você que está aí do outro lado? E também, clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vamos rodar a vinheta, o drone vai subir. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta, sobe, drone. Galera, então vamos às notícias do nosso Flamengo e com o bordão, porque a galera tá cobrando, hein? Cruza que eu tô na área! E se derrubar é o quê? Pênalti quando o juiz quer marcar, né? Ou quando o VAR vai lá e atrapalha, não dando pênalti, porque o Flamengo é sempre prejudicado, é muito prejudicado pela arbitragem. Bom, o que a gente vem trazer aqui para vocês de informações é que causou um alvoroço essa questão do Claudinho, o que saiu na imprensa só hoje. É curioso isso, né, cara? Porque o jogo foi ontem, a notícia ela é de ontem, e de repente hoje sai essa informação, essa notícia, e aí causa todo esse alvoroço. O presidente do Zenit, ele teria dito: Claudinho não vai a lugar nenhum. Bom, por que eu digo teria dito? Porque não há áudio, não há gravação, não há absolutamente nada dele dizendo sobre isso. E aí a gente foi atrás de pessoas da diretoria do Flamengo para poder falar sobre isso, se houve algum tipo de reviravolta, se aconteceu alguma coisa, o Claudinho não virar mais. E o que a gente conseguiu apurar, primeiro a gente conseguiu falar com um dirigente, e eu já estava aqui para gravar o vídeo e trazer a informação dele. E aí, quando a gente já estava iniciando para poder gravar o vídeo aqui, preparando aqui as câmeras, a iluminação, a gente conseguiu contato com outro e tivemos que alterar o título, porque a informação de um é um pouquinho diferente da de outro, para vocês verem como a situação é complexa. O primeiro dirigente me disse o seguinte: não há mudança nenhuma de cenário. Nada foi alterado. Estamos trabalhando nos últimos detalhes da transferência, da transação.
atendemos a todos os pedidos do Zenit, inclusive ao tempo de pagamento que eles solicitaram, e o Flamengo está atendendo, não há nenhum tipo de mudança. Mas o presidente falou lá, bom, ele pode falar o que ele quiser. Tem um detalhe que as pessoas não falam, e me disse esse dirigente, essa suposta entrevista, essa suposta declaração que ninguém viu em lugar nenhum, né? Ela foi dita e colocada no portal antes da final do Zenit contra o Krasnodar. E aí disse esse dirigente, o primeiro, você imagina se eu tenho um dos meus principais jogadores que vai entrar em campo para jogar uma final e eu, prestes a entrar em campo, né, ali ainda chegando ao estádio, me vem um jornalista e me pergunta, o jogador vai jogar sua última partida, ele está saindo e tal. É natural dizer que não vai a lugar nenhum, que o foco é o jogo. O foco é a final. E que foi retirado apenas um trecho, não vai a lugar algum o Claudinho. Bom, isso foi o que disse um primeiro dirigente. Num segundo contato com outro dirigente, inclusive uma pessoa que nem costuma falar tantas coisas, mas nos disse o seguinte, que o Zenit de última hora fez um pedido ao Flamengo para que o Flamengo emprestasse, seria um modelo de empréstimo, um determinado jogador. E aí eu, sinceramente, eu não consegui compreender se é por conta da negociação com o Claudinho, por conta disso, olha, o Claudinho, o Flamengo paga 18 milhões mais um jogador por empréstimo, ou se é por conta de um acordo que o Flamengo está desenhando e finalizando com o Zenit para intercâmbio de jogadores, o Flamengo mandando alguns jogadores para o Zenit mandando alguns jogadores para o Flamengo. Confesso que, como foi um contato muito rápido, eu não consegui entender muito bem o que tem a ver dessa questão desse jogador que o Zenit pediu. E aí perguntei, obviamente, qual era o jogador e se o Flamengo teria topado. Aliás, primeiro eu perguntei se o Flamengo teria topado esse pedido do Zenit para enviar esse jogador para lá. E, segundo esse dirigente, disse que o Flamengo aceitou o pedido do diretor do Zenit para encaminhar esse jogador pedido e solicitado por eles para o clube, só que o jogador não quis ir. E isso parece ter irritado um pouco os dirigentes lá do Zenit. E o Flamengo, a diretoria, o que vai fazer nesse momento? Vai sentar, se reunir para tentar bolar de alguma maneira, ou tentar convencer o jogador de ir para lá, jogar na Rússia, ou tentar oferecer algum outro jogador. Enfim, essa é a informação que nós recebemos. Claro que é uma informação ainda rasa, uma informação que não temos muitos detalhes. É claro que eu perguntei qual seria esse jogador. E aí o dirigente disse, não iremos dizer o jogador, até porque o jogador não quis ir, vai continuar no Flamengo. O Flamengo chegou a aceitar o pedido do Zenit para que o jogador fosse, no entanto, o jogador não quis ir. Nós não vamos revelar aqui, porque obviamente desvalorizaria esse jogador que vai permanecer no Flamengo por vontade própria, porque não quis se transferir para o clube russo. E futebol, cara, tudo muda. Né? Pode ser que esse jogador acabe aceitando essa transferência, ou que o Flamengo, de repente, encaminhe algum outro jogador, ou que não tenha negociação de jogador nenhum. Eu, sinceramente, estou um pouco confuso, assim como a maioria do público, porque, vocês veem, a gente falou com 2 dirigentes, e 2 disseram coisas diferentes. Né? Por isso que, no meu entendimento inicial, esse jogador pedido pelo Zenit não tem nada a ver com a transação do Claudinho, porque senão o outro não teria dito uma informação, né, diferente. Eles, obviamente, se falam o tempo inteiro. Inclusive, o primeiro dirigente teria dito o seguinte, não tem problema nenhum. Nós falamos hoje pela manhã com o empresário do Claudinho, não há nenhum tipo de notícia nova, de fato novo, nós estamos trabalhando na negociação, na transferência do jogador. Não há nenhum fato novo em relação a isso. Esse segundo dirigente nos disse o seguinte, a torcida do Flamengo pode ficar tranquila, que o Flamengo será protagonista nessa janela de transferência. A torcida do Flamengo ficou realmente extremamente revoltada.
e nas redes sociais simplesmente detonou o vice-presidente Marcos Braz, como essa publicação aqui, olha, que nós vamos mostrar para vocês, que acaba de sair no jornal Lance aqui do Rio de Janeiro, saiu há 43 minutos atrás, né? Torcedores do Flamengo detonam a atuação de Marcos Braz no mercado e o chamam de palhaço. Na matéria diz, na janela de transferência do meio do ano, o Flamengo ainda não anunciou novos reforços para o elenco. Apesar disso, o clube já demonstrou interesse em Lucas Paquetá, Claudinho e Marcos Antônio. Nas redes sociais, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo de futebol, vem sendo muito criticado pela atuação do clube no mercado, enquanto o clube segue parado. Diversos rivais do Brasil, no futebol brasileiro, vêm anunciando contratações. Bom, fato é de que o dirigente que conversou com a gente disse que é melhor, nesse momento, se calar, trabalhar calado, mas garantir à torcida do Flamengo que o Flamengo será protagonista, sim, nessa janela de transferência. E a gente vai falar também sobre o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, eu posso garantir aqui, eu não vou dar maiores detalhes, mas eu posso garantir que o jogador está determinado a permanecer no Rio de Janeiro, ele que já está no Rio de Janeiro, a ficar por aqui. É claro que vai até Londres para conversar com o West Ham, mas se ficar, que eu digo, em definitivo, para jogar no Flamengo, ele tem vários argumentos para poder levar ao West Ham. A questão do problema do doping, perdão, doping não, né? Do problema da aposta, né? Onde ele é acusado, e sair um pouquinho do foco do problema, sair de lá seria benéfico, não só para ele, para a imagem dele, mas também para o próprio West Ham, porque se o jogador for punido, o West Ham perderá uma grana violenta, né? Então, uma transferência por um empréstimo de 1 ano, por exemplo, não seria problema nenhum com o West Ham. Lucas Paquetá, a gente recebeu a informação agora, inclusive no dia de hoje, estaria disposto a assinar um contrato de mais 1 ano com o West Ham, para poder jogar esse 1 ano no Flamengo aqui, renovando por mais 1 ano lá. O West Ham não teria problema nenhum, né, em poder ceder o jogador. Em paralelo a isso, o Flamengo tem um desejo ainda maior. Quer contar com o jogador, seja ele por empréstimo ou até mesmo em definitivo, conforme a gente vem trazendo. E o jogador que o Flamengo ofereceu, neste caso do Lucas Paquetá para o West Ham, foi o Vitor Hugo. Vitor Hugo sendo oferecido para uma troca, né, com o Lucas Paquetá. E claro que o Flamengo teria que desembolsar mais uma grana para poder contratar o jogador. O Flamengo trabalha em paralelo com essa questão do Paquetá com o Marcos Mota, que é advogado, um advogado agente FIFA, né? Um cara que a seu escritório de advocacia, que é o Bichara Neto, é o mais requisitado, o mais procurado quando os assuntos são assuntos que envolvem a FIFA, assuntos delicados, e ele costuma se sair muito bem. É um cara que tem uma ligação muito grande dentro da FIFA, dentro do CAIS, e o Flamengo contratou os serviços do Marcos Mota, nesse caso, Lucas Paquetá. E é curioso, né? O jogador nem é do Flamengo e o Flamengo contrata os serviços do cara para poder ter segurança jurídica para poder contratar o jogador. Bom, fato é de que Marcos Mota garante que em menos de 1 ano, se o Flamengo contratasse o Paquetá por 1 ano, por exemplo, não teria problema nenhum, porque em menos de 1 ano isso não se resolverá. Jogador que tem aí, possivelmente a punição, o julgamento acontecerá em novembro. Depois do término do julgamento, cabe recurso, que será julgado só 60 dias depois, porque tem um prazo para a defesa poder dar entrada nesse recurso. Demoraria pelo menos 60 a 90 dias para julgar o recurso. Depois do recurso, que bateria lá fevereiro, março, teria que dar entrada, isso se a Premier League quiser, porque a punição vale só para a Premier League. Uma punição inicial, ela seria só para jogar na Premier League. A Premier League, ela pode encaminhar para a FIFA uma solicitação para que o atleta seja punido também em outros cenários, em outras regiões, né, em outros locais, em outras ligas. E aí a FIFA teria que marcar um novo julgamento, né, para estender a punição, e também cabe recurso. Então, assim,
Todo esse processo demoraria mais de um ano, daria para o Paquetá jogar aqui um ano com total tranquilidade, mas precisa primeiro convencer o West Ham de emprestar. Fato é, gente, que a gente sempre teve uma cautela muito grande com relação a Claudinho, por exemplo, né? Embora haja uma euforia por todos nós, e a gente sempre diz o seguinte: todo mundo que nos acompanha sempre ouve essa frase. Walter Joaquim, uma vez, ex-vice-presidente do futebol do Flamengo, contratou Wagner Love junto ao CSKA, disse que já negociou com dirigentes de todo o mundo. Mas negociar com o russo é duríssimo. Os caras são duríssimos nas negociações. É complicadíssimo. Existe o problema da língua, existe que é uma língua muito complicada, existe o problema do orgulho do russo, que é um país completamente fechado, um país em que eles não admitem você, por exemplo, um jogador não querer jogar lá por ser na Rússia. Enfim, se acham realmente os donos do mundo, mas aí é uma outra questão política, não vem ao caso. Fato é de que não é fácil negociar com o russo, a gente sempre fala isso aqui, mas a gente está muito confiante. Claudinho já recebeu, inclusive, a camisa do Flamengo lá na Rússia, e já houve até um alinhamento entre o departamento de marketing do Flamengo e as pessoas que representam o jogador nas redes sociais para um anúncio em conjunto. Mas para isso tem que estar com tudo documentado, com tudo assinado, senão, meu amigo, a coisa vai pro brejo, fica feia, né? Imagina anunciar um jogador e o jogador acabar não vindo, aí não dá para fazer uma coisa dessa, passar uma vergonha, como muitos clubes por aí passam, né? Flamengo não vai fazer uma coisa dessa e está fazendo de modo correto. Valeu? Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.